Boa tarde, meus queridos. Graça e paz. Aleluia. Deus nos permite que a gente possa falar algo da paz. Peço a você, se possível, anote os endereços citados. Peço a você que mergulhe comigo, porque a palavra de Deus, glória a Deus, é ela que é o fundamento, é a base da fé de todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. E claro, hoje baseado na palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, verso 2, Mateus, capítulo 24, verso 12, e alguns versículos que eu vou citar para que você possa mergulhar comigo hoje através da palavra do Senhor. É muito importante, gente, que tudo isso que Deus a fé, acreditando, não abrindo mão desta palavra que é revestida com poder celestial. Querido, que coisa interessante é quando você começa a entender que a Senhor, ela nos dá a ideia da ética e a Bíblia. Para quem não sabe, eu já vou começar a dizer desta forma para você. A Bíblia, a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, e o verso 2, voltou. Teve aqui uma pequena queda de conexão e vou repetir então, tá bom? Então nós estamos lendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra já começa nos dando uma direção, e eu amo quando ela começa nos levando para esta direção, que não é outra. O alvo sempre será Jesus Cristo. Mas, querido, a palavra do Senhor, ela ordena: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que cumprimos, olha bem, este mandamento? Quando é que você pode dizer aí para você mesmo, dentro de você, você vai ter consciência disso? Quando é que cumprimos este mandamento? Eu vou te responder, meu querido, para que a gente possa hoje neste Você Sabia ter ideia aqui, ter ideia que até a palavra nos mostra a palavra ética na própria palavra do Senhor, a ética e a Bíblia. Quero já falar isso para você. Bom, primeiro ponto: rejeitando os costumes, modas, ideias e conceitos ditados pelo mundo que se opõe às Escrituras. Eu quero que você mergulhe comigo, que você vai entender que não é isso é pecado, aquilo é pecado. Eu estou dizendo que a Bíblia nos traz a ideia de uma ética. Então a Bíblia, ou a ética, vou até mudar, a ética e a Bíblia. Romanos capítulo 12, você só vai conseguir cumprir este mandamento se você tiver noção do que eu já estou lhe respondendo. Porque vem a pergunta: quando é que cumprimos este mandamento? Rejeitando costumes, modas, ideias e conceito ditado pelo mundo que se opõe às Escrituras. E tem outras palavras, quando você consegue já amadurecer a ideia, tudo aquilo que a palavra do Senhor, palavra de Deus, tudo aquilo colocar em prática. A Bíblia não aprova. Atenção no que eu vou falar. Tem muita coisa hoje que tem uma palavrinha, que já vou chegar nela, que fala sobre o antinomismo. Olha que coisa interessante. Eu vou chegar nela e você vai entender. Então já começa a resposta aí. Você só vai cumprir o mandamento de Romanos capítulo 12 e verso 2. Olha bem, quando você começa a rejeitar costumes, modas, ideias e conceitos ditados pelo mundo que se opõem às Escrituras.
como eu já estou trazendo este relato para você, olha bem o que eu vou falar. Como que é a cultura nesse país? No que gira, sabe, a engrenagem da cultura nenhum, tá tudo certo? Ou será que certos costumes dentro da cultura do nosso país, sabe, a Bíblia prova? Tudo que acontece com uma certa cultura que esse país brasileiro tem, a provar, ainda mais se colocarmos. Para quem não sabe, o mundo ele vive no apogeu do chamado antinomismo. Olha, surgiu a palavrinha de novo aí. Ou seja, nada é errado, nada é errado ou ruim. Ah, isso não é errado, também não é ruim. Então nada é errado, nada é ruim. E assim as pessoas, sem perceber, elas vão vivendo um tipo de vida que lá na frente, lá quando tiver o encontro real com Cristo, lá quando tiver que passar pela porta estreita que é o próprio Cristo, não vai passar. Porque isso está acontecendo no meio daqueles que dizem ser servos cristãos, discípulos do Senhor Jesus. Isso me preocupa, porque isso aqui é uma forma de fazer você pensar, de você começar a mergulhar na palavra e buscar se tudo que se faz, tudo que se coloca, tudo que está dizendo, isso não tem problema, de tudo que descarado. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer essa live. Eu nunca vi ela ser derrubada, daqui a pouco parece que ressurge, tá bom? Por favor, tenha aí um pouquinho de paciência que eu vou tentar terminar essa linha de pensamento com vocês. Então, como eu estava dizendo, o mundo vive o apogeu do chamado antinomismo, ou seja, nada é errado, você decide. Não tem cabimento, repito, para o cristão que considera profeticamente correto ou do chamado. Opa, vamos lá, glória a Deus. Como eu estava dizendo, queridos, o mundo ele vive o apogeu do chamado jeitinho brasileiro. Querido, como eu estava dizendo, né, eu estou até orando a Deus porque hoje a minha conexão parece que eu vou ter que expulsar o demônio do desliga aí do Wi-Fi, mas vamos que vamos. Querido, o mundo vive o apogeu do chamado antinomismo. Quero que você registre isso, não esqueça, por favor. E quando nós falamos do tal jeitinho brasileiro, que é um conceito dúbio, quero repetir, é um conceito dúbio e anticristão, conhecido por politicamente correto. Quando defendemos uma conduta bíblica, a palavra de Deus, estamos assim por assim dizer, buscando um comportamento ético que reflita, por exemplo, num caráter digno e parecido, olha bem, com o de Cristo. Para Jesus, para quem não sabe, o sim, já ouviu falar sobre isso? O sim deve ser realmente sim. E o não, de fato tem que ser não. Então, ou é sim ou não. E aí você já deve ter ouvido falar, o que passar disso é procedência o quê? Maligna. Olha que coisa interessante. Mas olha, mas quem quer ficar de bem? Às vezes, olha bem, mas quem quer ficar de bem? Com todos. De certa forma, essas pessoas elas vão querer assumir uma postura mediana, gente, morna, mas que Deus considera condenável. E você vai achar isso, sabe na onde? Em Apocalipse, capítulo 3, o verso 16. Eu digo mais outra coisa para você, hoje não você sabia. Algumas pessoas até se tornam cristãs, mas elas certos hábitos que são incompatíveis com a nova vida em Cristo. E essas coisas que são incompatíveis, muito de nós que hoje estamos na caminhada, seguindo Jesus, não abrindo mão de certas coisas, nos ajuda a nos santificar. Algumas coisas que lá fora era uma prática normal, quando você começa a entender a palavra, ninguém precisa.
Porque você vai ter consciência, por exemplo, olha o que eu vou dizer, que aquilo que você está praticando não te ajuda, sabe, a conquistar a salvação. Olha, então vamos falar uma coisa simples. Imagina se alguém perguntasse para você se você, alguma vez na sua vida, você, tipo, já mentiu. Ah, você já contou alguma mentira? Você já contou alguma mentira para não ir trabalhar? Você já atrás de um atestado aí para ficar uns dias em casa? Ah, você já comprou, sei lá, um atestadinho para ficar de boa? Tipo assim, né? Você imaginar, se eu conseguisse ficar numa quinta, eu ficaria quinta, sexta, sábado, domingo de boa lá na praia. Mas para todos os efeitos eu estou doente. Como é que eu faço isso? Ah, vou dar um jeito, nem que eu... Chega na segunda-feira com a cara mais lavada do mundo, com a mãozinha como fosse um anjinho de Deus, entrega lá aquele tal de atestado, aquela coisa forjada. Legal, não estava muito bem, estava muito doente, tá aqui o atestado. Claro, são N situações, uma delas eu estou apenas ilustrando. Mas tem outras situações que acontecem conosco que a gente tem que ter coragem, da mesma forma que teve coragem para certas coisas, admitir diante de Deus, porque a Bíblia vai te apontar que eu e você não podemos abrir mão da ética que está sendo cobrada no capítulo 12 de Romanos e o verso 2, que diz: e não vos conformei com este mundo, mas, olha bem, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, de certa forma, muitas coisas que alguém está fazendo já está bem planejado, já está bem somado, seja, está consciente do que vai fazer. Não é algo inconsciente, é algo dentro. O problema é o que sai de dentro para fora. E aí vem à tona uma coisa boa ou uma coisa ruim. E alguns dizem, ah, mas essas coisas não é bem por aí. E alguns vão dizer isso para você. Isso não é muita religiosidade? Até porque se você buscar isso na Bíblia, o próprio Cristo, ele nunca entrou por esse caminho da religiosidade. Jamais. Por isso que o modelo... Olha só que coisa interessante. Então algumas pessoas, por exemplo, se tornam cristãos, mas